Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou quase nutricionista, estou no 7º semestre de nutrição na São Camilo e eu também sou técnica em nutrição formada há 6 anos já, meu Deus, eu estou ficando velha. E eu tenho um Instagram sobre nutrição e sobre conteúdos relacionados à graduação de nutrição chamado @nutri_felix, inclusive esse arrobinha que está aqui do lado. E lá eu tento passar conteúdos relacionados à faculdade, à graduação de nutrição e também dos processos seletivos da residência. Meu grande, objetivo é fazer uma residência em nutrição daqui uns aninhos, quando eu me formar, no caso, ano que vem. E lá eu passo um pouco no meu dia a dia na faculdade, o meu dia a dia, algumas coisinhas do meu recorte pessoal. E também como vai ser a minha caminhada até chegar na residência. E não só para a residência os meus conteúdos servem, mas também para a graduação em si. Que eu passo bastante coisa no início da faculdade, bioquímica, que eu sou apaixonada, inclusive. Vocês vão perceber isso um pouquinho mais pra frente, quando a gente tiver um pouco mais de contato. Então é isso, gente. Hoje a aula é sobre introdução aos carboidratos. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, comentem aqui embaixo que a gente vai conversando. Não esqueçam de seguir lá no Instagram. E é isso, vamos começar a aula. Então, pessoal, o que a gente vai ver na aula de hoje é a classificação dos carboidratos, o seu grau de polimerização, um caso clínico que aborda sobre a intolerância à lactose, quais são os sintomas, como as pessoas afetadas têm essa afetação, qual é a patogênese da doença, e também como a nutrição pode vir ajudar esses pacientes a ter uma vida mais saudável, uma vida mais confortável. E também vou trazer 2 questões com resolução que eu vou fazer aqui com vocês em aula, de 2 bancas no Brasil que fazem principalmente concursos para prefeituras, mas também podem sim fazer alguns concursos e algumas residências, realmente para residência multiprofissional. Eu acho que para a gente começar, a gente tem que explicar um pouco o que são carboidratos. Quimicamente, carboidratos são hidratos de carbono. Então, toda vez que eles forem representados quimicamente, eles vão ser representados assim. O C, que é do carbono, que são átomos de carbono na sua composição. O N, a quantidade de átomos de carbono que tem nessa molécula. E o H2O, que é a molécula de água. Então, o que eles são? Eles são carbonos ligados à água, simplesmente. Então, esses N's, para quem lembra aí de bioquímica, de química da faculdade, do ensino médio, que é o nosso terror, eu sou um pouco assim. Complicado falar que química é meu terror, porque vocês vão perceber assim, aqui acompanhando o canal, que realmente eu gosto muito de química, então eu sou um pouco um alien. Então, voltando aqui para a aula. Então, o N sempre é a quantidade de átomos ou de moléculas dessa molécula específica que tem na nossa fórmula. Lembrando que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra, o que isso significa que a grande maioria de todos os alimentos que a gente tem disponível, tanto na dieta oriental ou ocidental, lembrando que as duas dietas se diferenciam, vai ter carboidratos. Assim, pensando nos alimentos que são fontes de proteína, como as carnes ou os óleos, realmente eles não têm carboidrato. Mas os alimentos que são presentes na nossa dieta ocidental, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia dietético, alimentos que são realmente industrializados, porque a indústria coloca o açúcar, principalmente o açúcar, na composição dos seus alimentos, porque é uma substância que aumenta o shelf life desses alimentos, ou seja, aumenta a validade desses alimentos. Então, o açúcar ele vem de uma forma que os alimentos não vão estragar. Então, alimentos açucarados ou com muito sal são alimentos que têm realmente uma validade maior do que aqueles in natura, aqueles que realmente não têm a adição dessas substâncias. Quando a gente pensa em quimicamente como que esses carboidratos podem ser, eles podem ser polihidroxialdeídos e ter um aldeído na sua ponta da cadeia, ou polihidroxicetonas e ter uma cetona no meio da sua cadeia. Mas isso que diferencia, o que é importante isso? É importante no seu processo de ciclização. O que seria a ciclização? Eu vou trazer para vocês em outra aula, porque eu acho que é um assunto que, dentro de uma aula só para ele, a gente consegue aproveitar mais do que dentro de uma aula que ele seja só um tópico. Mas, dando aqui um spoiler para vocês, acontece a ciclização em meio aquoso. Então, quando a gente coloca os carboidratos em meio aquoso, eles não ficam assim com a sua cadeia de forma linear. Eles ficam com a cadeia fechadinha. A cadeia ela acaba se fechando, porque
esse oxigênio aqui, da nossa função química, ele vai se ligar com esse hidrogênio do nosso último carbono da cadeia. Então, eles vão fechar e vão realmente formar uma cadeia fechadinha, eles vão ciclar. E na aldose acontece com a função que está na pontinha, então ela fica diferente da cetose, que vai acontecer com a função que está no meio da cadeia. Então, assim, as aldoses são, eu vou trazer mais pra frente para vocês, são a nossa grande, maravilhosa e a estrela dos carboidratos, a glicose, a galactose. E a cetose é a nossa frutose. Então, quando vocês forem ver a cadeia ciclizada, diferenciada assim, vocês vão conseguir diferenciar muito bem uma da outra. Isso ajuda quimicamente as pessoas conseguirem identificar o que é uma glicose, o que é uma frutose, o que é uma galactose, como se ela é alfa, se ela é beta, mas isso é um pouco de assunto mais pra frente. Então, como eu disse, eu vou trazer para vocês uma aula de bioquímica sobre isso, que aqui realmente é uma introdução aos carboidratos, então algo mais básico para vocês realmente conseguirem mais pra frente acompanhar essa aula, uma aula um pouco mais específica. Lembrando que as dietas, segundo a SBAN, a OMS, tem uma dieta equilibrada de entre 50% a 70% da sua composição em carboidratos. Hoje em dia, a gente sabe muito bem que as dietas cetogênicas e low carb estão muito em alta. O que seria uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica é que tem uma maior quantidade de lipídios do que a recomendada usualmente para a população saudável, que é de 30%, de 25% a 30%, do que em outras dietas. Então, a dieta cetogênica pode chegar até 70% de lipídios na sua composição em alguns tipos de dieta. E o low carb contém uma grande quantidade de proteínas, uma quantidade meio que normal, ela é normolipídica a maioria das vezes, mas ela é hiperproteica. E assim vai ser hipoglicídica. Quando eu falo de glicídio, é porque o carboidrato eles têm vários nomes. Carboidrato é o mais usual, mas alguns autores na sua literatura utilizam como glicídios. Então, se vocês forem ler algum livro, principalmente livros mais antigos, vai estar escrito glicídio, não carboidratos. Então, quando eu falo hipoglicídica, hiperglicídica, normoglicídica, eu estou falando da quantidade de carboidratos que tem dentro de uma faixa usual que é utilizada, que é a faixa da OMS. Então, de 50% a 70% sempre vai ser normoglicídica. Abaixo de 50% é hipoglicídica e acima, hiperglicídica. Então, as dietas low carb, elas são hipoglicídicas, que são dietas que podem chegar até ter assim, no máximo 40% de carboidrato na sua composição. Algumas pessoas colocam 30%, 25%, depende muito da orientação que ela teve e qual que é a sua necessidade daquilo, a necessidade daquela dieta. Então, quando a gente pensa também na parte bioquímica dos carboidratos, na sua via de oxidação, é a via glicolítica. Lembra que lá no ensino médio, na faculdade, em bases de bioquímica, em bioquímica 1, a gente via falar do nosso tão temido ciclo de Krebs, da via glicolítica, da cadeia de respiração? Então, na nossa respiração celular, a via glicolítica é a via 1, quando a gente tem como principal molécula que vai dar fonte aos ATPs que a gente tem na utilização é a glicose. Então, vem via glicolítica, depois o produto da via glicolítica vai entrar dentro das mitocôndrias, começa o ciclo de Krebs e depois a cadeia de respiração. Mas, como eu disse, eu posso trazer para vocês uma aula só sobre isso, porque eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o ciclo de Krebs. Ele não é tão complicado assim, mas eu vou mostrar para vocês. Então, quais são as funções do carboidrato? Eu acho que a principal e primeira que a gente sempre vai saber, e sempre aqui a mais falada, é a energética. Realmente, 1 grama de carboidrato vai fornecer pra gente 4 calorias. Então, é sempre bom lembrar dessa regrinha. 1 grama de carbo, 4 calorias. 1 grama de proteínas, 4 calorias. 1 grama de lipídios, que é o nosso master boom, assim, são 9 calorias. Então, quando a gente vai fazer composição dos alimentos, que é a ficha técnica de algum alimento, para saber quantas calorias ele vai fornecer, quantas calorias uma dieta tem, ou algum cardápio, a gente sempre tem que lembrar dessa regrinha. 1 grama de carbo igual a 4 calorias. E lembrar que, assim, a glicose é a principal carboidrato, o principal monossacarídeo, que vai fornecer calorias pra gente. Algumas
alguns tecidos do nosso corpo, como o principal, que é o tecido nervoso, ele só utiliza glicose. O nosso cérebro só trabalha com glicose. Então, quando às vezes as pessoas têm uma queda de pressão, que chamamos assim, que a pessoa desmaia, é porque as pessoas normalmente estão de jejum, não se alimentaram bem o suficiente para ter uma alta de glicose no nosso organismo, no nosso sangue, e o cérebro desliga. Então, quando o nosso cérebro está sem glicose, ele desliga, ele tem desmaios. E outra célula que é muito importante, que realmente também só trabalha com glicose, é os eritrócitos, pessoal. As nossas células vermelhas do sangue. E o que elas fazem? Levam oxigênio para o nosso organismo. Então, os dois principais tecidos, porque os eritrócitos não são em si só um tecido, estão dentro do sangue, lembrando que o sangue é um tecido, é o nosso tecido líquido, precisam de glicose. Então, em dietas hipoglicídicas, em dietas que têm realmente pouca quantidade de carboidrato disponíveis, o que tem de carboidrato disponível nessa dieta vai direto para o cérebro. Ele pega tudo que tem disponível e o nosso resto do corpo fica com o que sobra. É assim que acontece. Esse é o grau de hierarquização do nosso organismo. Então, as proteínas e os lipídios eles vão ser transformados justamente pelo fígado em glicose, para o resto das nossas células conseguir aproveitar. Lembrando que as nossas células sempre vão preferir glicose a outros substratos para fazer a sua respiração celular. Os carboidratos também têm função lubrificante. Ou seja, sabe aquele líquido que fica na articulação? Ele é cheio de carboidrato na sua composição. E também tem função estrutural, a celulose. Aqui, como eu trouxe para vocês essa imagem, a parede celular dos vegetais é feita de carboidrato, a celulose, que é a nossa fibra. Lembrando, a celulose, a gente não consegue fazer a digestão desse carboidrato. Então, são nossas fibras. Lembra que a gente fala da capinha do milho, que entra inteira, sai inteira? Desculpa. Mas porque aqui a capinha do milho é celulose. E o nosso organismo não tem as enzimas responsáveis para conseguir degradar e absorver, para conseguir utilizar os carboidratos da celulose. Por quê? A celulose são glicoses que, na verdade, elas não são alfa-glicoses, são beta-glicoses. E beta-glicose a gente não tem enzimas disponíveis no nosso organismo. As nossas enzimas só conseguem quebrar os amidos que têm alfa-glicoses e as celuloses são amidos que têm beta-glicoses. Então, realmente, do jeito que ele entra, ele sai. Então, eles utilizados no nosso organismo na forma de fibras. E também tem os glicoconjugados, que são glicoproteínas, que são carboidratos que não estão puros. Em sua composição, ele tem outras moléculas. No caso das glicoproteínas, tem proteínas. E glicolipídios, lipídios. Eles são utilizados principalmente nas membranas celulares, como sinalizadores ou receptores de hormônios e outras células. Então, quais são as principais fontes alimentares dos carboidratos? É fácil essa, pessoal. São os cereais e tudo que é feito com cereais, como os pães. São o açúcar, que é o principal, né? O açúcar de mesa mesmo, aquele açúcar da cana-de-açúcar. E os diferentes tipos de açúcar, como o demerara, mascavo e todas as outras diferenciações de açúcar que a gente tem. Os tubérculos, batata, mandioca ou macaxeira ou aipim, todos os tipos de batata. O que vai diferenciar um alimento do outro é sua carga e seu índice de glicêmico. O quanto de carboidrato tem e quão rápido esse carboidrato vai chegar no nosso sangue. Mas isso é coisa para outra aula. E os cereais, arroz, milho, quinoa, todos os cereais também são fontes alimentares de carboidratos. Então, essas são as 4 principais fontes. Mas lembrando, a grande maioria dos alimentos tem carboidratos em maior ou menor proporção na sua composição. Então, pessoal, vamos começar com os nossos monossacarídeos. O que são os monossacarídeos? Eles são os açúcares mais simples que nós temos na natureza, ou seja, eles não são ligados por ligações glicídicas, eles são realmente monômeros, a partir deles que a gente consegue construir as moléculas de carboidratos, como o amido. Eles têm somente 3 a 7 carbonos na sua composição. Então, assim, como a gente vai classificar eles? A partir da quantidade de carbonos que eles têm. 3 são as trioses, 4 são as tetroses,
5 são as pentoses. Entre as pentoses, a gente tem uma estrela, que é o mais famoso, que é a desoxirribose. Ela que é o açúcar que está nas bases nitrogenadas do DNA e do RNA. E a gente tem o grande, principal, assim, o artista do elenco, que é a hexose. As hexoses são as glicoses, galactoses e frutoses, o que a gente conhece usualmente. Então, dessa forma, a primeira hexose que a gente tem é a galactose. A galactose é o açúcar do leite, ou seja, ela, dentre as glândulas mamárias, ela é introduzida no leite. E aqui a gente tem a forma química dela. Lembrando sempre, para diferenciar a galactose da glicose, a gente tem que ver esse OH aqui, ó. Esse aqui. Para cima, sempre vai ser galactose e para baixo, glicose. Então, ela não ocorre livremente na natureza. Nós achamos galactose no leite. Então, pessoal, dando continuidade, a gente tem a nossa grande, maravilhosa rainha dos mundos, a glicose. Então, lembrando que a glicose ela é produzida por organismos vegetais na fotossíntese, dentro do citoplasma das células vegetais. E também no nosso organismo a gente consegue sim produzir glicose, o organismo animal, as células animais, pelo processo chamado gliconeogênese, que assim, ele pega esqueletos de carbono, que pode vir de aminoácidos específicos, como alanina, ou glicerol, ou piruvato de lactato, e produz glicose dentro do nosso fígado. Lembrando que a glicose ela ocorre naturalmente nos alimentos. E é o principal produto digestivo dos carboidratos, ou seja, amidos que são muito presentes em todos os alimentos, como eu comentei com vocês anteriormente, é feito por monômeros de glicose. Então aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que é esse carbono aqui que vai diferenciar glicose de galactose, porque elas são irmãs. Elas são duas moléculas que, se colocar uma do lado da outra, são espelhadas. Então, quando ela está ciclizada, você olha uma para outra, você só consegue diferenciar qual que é, quando elas são alfa ou beta, que pega duas alfas ou duas betas, é a partir daqui, ó, desse OH presente nesse carboidrato específico. Ela é, como falei anteriormente, é a principal fonte de energia do nosso sistema nervoso, né? E também é a forma comum mais encontrada no nosso sangue, porque, lembrando, o nosso organismo vai tentar pegar a frutose e a galactose e transformar em glicose no tecido hepático. Pegando esse gancho, a gente tem aqui a frutose. Lembra que eu falei para vocês que a frutose ela é diferente da glicose e da galactose? Realmente ela é. Ó, é só olhar aqui a molécula. É uma molécula bem diferenciada. E ela também é o principal carboidrato das frutas. Ele também é o monossacarídeo mais doce. O que é menos doce é a galactose. A galactose ela tem 1/6 da doçura da frutose. E ela também está muito presente nas raízes e dos tubérculos. E ela, hoje em dia, é utilizada comercialmente como adoçante em alguns alimentos industrializados. E, assim, o alimento mais que tem frutose de todos é o mel. O mel tem quase 100% de frutose na sua composição. Então, pessoal, dando aqui continuidade, o que são os disacarídeos? Assim, realmente pensa de dois. De dois. São dois monossacarídeos ligados por meio de uma ligação glicosídica, tá? Mas, Lari, o que é uma ligação glicosídica? Então, explicando para vocês aqui muito brevemente. A ligação glicosídica é quando a hidroxila, tá vendo aqui, ó, do carbono 1, lembrando que aqui cada curvinha dessa aqui é um carbono. Então, começa a contar daqui. Carbono 1 é esse aqui. Do carbono 1 se liga com o hidrogênio. Assim, eu sou péssima nisso, então relevem. Não tá muito fácil. Do carbono 4 de outro mono. Então, aqui eles se ligam e sai uma molécula de água dessa ligação. Ou seja, então a ligação glicosídea é nada menos que uma desidratação. E assim, esse oxigênio que sobrou, ficou aqui solitário, ele vai se ligar com esse carbono 1 e fazer uma ponte de oxigênio. Então, eles vão ficar ligadinhos ali, deixando a molécula uma do lado da outra. Então, toda molécula grande de carboidrato, como o amido, a celulose, o glicogênio, eles vão estar sempre ligados por meio de ligações glicosídicas. E assim, a gente tem os 3 principais disacarídeos, que é a maltose,
a lactose e a sacarose. Começando com a maltose. A maltose é nada mais, nada menos do que duas glicoses ligadas. Então, essa imagem que eu trouxe para vocês é isso. É uma maltose. Ela ocorre principalmente na beterraba, mas sua principal fonte são cereais maltados. O que são cereais maltados? Eles estão ali no meio da fase germinativa. Eles não terminaram de germinar, estão ali no meio. E também eles ficam ali entre estou germinando ou não estou. O principal que a gente tem assim de cereais maltados que são usados em alimentos são os que é a cevada, que é usada na cerveja. Então a cerveja hoje é uma grande fonte que nós temos de cereais maltados. Não sei se vocês sabem a história da cerveja. Ela começou, foram as mulheres que cuidavam do malte no Egito Antigo. Então elas olharam para aquilo, pensou que estava estragado, mas na verdade não estava estragado. Elas conseguiram criar cerveja a partir dos cereais que elas achavam que estava estragado e começou a sair como se fosse um líquido. Aí beberam o líquido, viu que é alcoólico e opa, todo mundo ficou feliz, né? Cerveja. Então é isso, pessoal. A maltose é duas glicoses ligadas. Agora falando um pouquinho da sacarose, ela é uma glicose com uma frutose. Nada mais, nada menos que o nosso açúcar branco de mesa que vem na nossa cana de açúcar. Então, ela não tem poder redutor, ou seja, ela não consegue formar moléculas maiores, assim como o amido. O amido são várias porçõezinhas de glicose na sua composição. A sacarose não consegue, por causa do quê? Por causa da frutose. A frutose não tem poder redutor, ela não tem o açúcar, o carbono redutor na sua pontinha da cadeia. Então, sendo assim, você nunca vai ver uma molécula grande que tem várias sacaroses ligadas. É sempre a sacarose com outra sacarose, só que divididas. É o que acontece no mel. O mel tem várias moléculas de sacarose em sua composição. E elas nunca vão se ligar, nunca vão ter uma ligação entre elas. E assim, quando a gente faz a hidrólise dela, sempre vai ser duas partes iguais. Vai ser duas partes, uma mistura igual. Sempre vai ter 50% de glicose e 50% de frutose. Nunca vai se diferenciar disso. E a lactose é o que a gente mais conhece, né? Que é a galactose com a frutose. Ela é o menos solúvel de todos os disacarídeos. E ela é a principal responsável pela nossa intolerância à lactose que temos, e algumas pessoas têm, que não conseguem comer alimentos de leite ou derivados de leite, como os laticínios, que acaba passando mal. Então, inclusive hoje, no final da aula, eu vou trazer um pouco sobre o caso clínico de um intolerante à lactose. O que essa pessoa tem nessa doença, né? Porque realmente é uma doença. E assim, ela é o menos doce de todos, por causa da galactose. A galactose não é doce, então ela tem 1/6 do poder adoçante da glicose. E ela é encontrada exclusivamente nas glândulas mamárias, assim como a galactose. Então, tudo que tem da galactose consegue se aplicar na lactose. E agora, começando com os nossos polissacarídeos, o que eles são? Eles são os carboidratos mais complexos, são formados por longas cadeias de monossacarídeos, mais de 20 unidades ligadas por ligações glicosídicas. No reino vegetal, o mais importante, o mais falado, é o amido, e no animal, o nosso glicogênio. Então, eles precisam ser degradados e hidrolisados pelas nossas enzimas digestivas, que são as amilases, que no caso só conseguem ser absorvidos quando eles são degradados pelas amilases, porque assim, nosso organismo não consegue fazer a digestão e a absorção de moléculas grandes, como o amido. Tem alguns amidos que têm, sei lá, 2.000 unidades de monossacarídeos, não tem como. A gente só consegue fazer a absorção, que é utilizada pelas nossas células, de mono. Então, ele tem que ser quebradinho para a gente conseguir absorver mono por mono e assim conseguir utilizar. Eles são classificados como ramificado ou linear. Na próxima slide eu mostro para vocês a diferença deles. Mas o ramificado é o que está escrito na palavra. Ele tem ramos, como uma árvore. Tem a cadeia principal e da cadeia principal vai saindo ramos dela. São ramos de monossacarídeos. E o linear é isso. Ele é linear. Ele é uma cadeia única. Ele não tem nenhum ramo nela. Eles também podem ser hétero ou homopolímeros. O que são os homopolímeros? Eles só têm carboidratos na sua composição. O que acontece com o amido e com o glicogênio e com a celulose. E os héteros, ele tem mais de um tipo de molécula na sua composição que difere do carboidrato, que difere dos monossacarídeos em comum. A gente tem alguns animais que têm nas suas carapaças heteropolímeros, como o camarão. A carapaça do camarão é feita de carboidratos
e outras moléculas, como o fosfato e algumas outras, na sua composição. Então, gente, aqui nós temos o amido. O amido ele é a reserva energética dos vegetais. E tem como fonte todos os vegetais, principalmente os vegetais que eu citei no começo, que são as sementes, milho, pães, cereais. Pães não é vegetal, né? Mas o que dá as farinhas que fazem os pães vêm dos cereais, então são vegetais. As massas que são feitas com essas farinhas, os tubérculos, as raízes, leguminosas como ervilhas, feijões, etc. Lembrando que o amido ele é constituído por dois tipos de molécula. A amilose, que é linear, lembra que eu falei com vocês anteriormente? Linear, nada sai dela. E a amilose, ela é, assim, na composição do amido, ela sempre vai ser a menor parte. Nós temos aqui alguns exemplos, como o milho, 24% é amilose, na batata, 20% é amilose, no arroz, 18% e por assim vai. E nós temos também a amilopectina. A amilopectina, ela é ramificada, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui, ó, os ramos que saem dela, estão vendo aqui na tela? São os raminhos. Então, é assim que acontece. O amido tem as duas moléculas, a amilose e a amilopectina, que estão ali em conjunto. E lembrando que cada uma dessas bolinhas aqui são monômeros de glicose. Então, o amido é uma grande molécula feita só de glicose. O amido é 100% glicose. E quando nós pensamos em ligações, nós temos dois tipos de ligações no amido. Tem a alfa 1,4 e a alfa 1,6. A alfa 1,4 sempre vai vir da linear. Então, a amilose sempre vai ter ligações alfa 1,4 entre os seus monômeros de glicose. E a amilopectina, além da alfa 1,4, que lembrando, ela tem sim a sua parte aqui linear, só que da parte linear saem os raminhos. Então, esses raminhos são ligações alfa 1,6. Mais pra frente eu trago para vocês um vídeo explicando o que são ligações, o que é isso de alfa, o que é isso de beta, que acredito que vai ajudar muito quando vocês vão entender um pouco mais como as enzimas agem nos carboidratos do nosso organismo. Então, as enzimas elas vão atacar isso, as ligações alfa e beta. Então, nosso organismo, o organismo humano, só consegue quebrar ligações alfa, não importando se no alfa 1,6 ou alfa 1,4. Então, é interessante vocês saberem isso um pouquinho mais, quando a gente for falar sobre absorção e digestão, que inclusive é o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, absorção e digestão de carboidratos. Então, lá eu explico para vocês um pouquinho mais o que são essas ligações e como a gente consegue identificar elas, como elas são formadas, mas isso é para o próximo vídeo. Então, falando aqui um pouquinho das dextrinas, elas são os intermediários da hidrólise do amido. Então, quando o amido é cortado, ele é cortado em dextrinas, em maltoses ou em glicoses. Depende muito da eficiência da enzima que está trabalhando em cima dessa molécula. E assim, as dextrinas elas têm uma coloração meio amarelada, meio branquinha, assim, elas não são totalmente brancas. E elas são muito solúveis em água e são usadas, como falei para vocês, na prática esportiva para ter energia rápida no esporte. Então, para os atletas terem maior eficiência na sua prática esportiva sem ter que pararem, porque não faz sentido você estar fazendo o esporte e parar no meio para ter que se alimentar. Então, eles ingerem rapidamente, tipo na corrida, enquanto estão correndo, acabam ingerindo os géisinhos. E por que a gente utiliza dextrinas no lugar de glicose pura? Por causa da osmolaridade. Normalmente, quando a gente pega a glicose pura, vai acabar dando um desconforto gástrico. Então, a gente pode ter flatulências, a gente pode ter um pouco de azia, a gente realmente tem aquela sensação de estar cheio, de estar constipado, e que não é interessante na prática esportiva, porque se antes você já estava com uma eficiência um pouco negativa, pior do que você tem naturalmente, quando você está com constipação, está com sintomas gastrointestinais, aí realmente você não consegue terminar o esporte. Então, a dextrina ela vem dessa forma, ela tem uma menor osmolaridade e causa menos esses efeitos negativos que a glicose sozinha, a glicose pura, causaria nesses atletas. E como o amido é a reserva energética dos vegetais, do reino vegetal, o glicogênio tem a mesma função, só que nos animais. Então, ele é reserva energética nos animais. E onde ele fica o glicogênio no nosso organismo? Principalmente no nosso fígado e nos nossos músculos. Só que eles têm papéis diferentes. No nosso fígado, o glicogênio ele tem função de controle da glicemia. Então, em momentos de jejum, o glicogênio ele vai ser
cortado pela glicogenólise, nólise de quebra. Tudo que termina com nólise é porque está quebrando alguma coisa. Então, pela glicogenólise hepática, ela vai pegar as moléculas de glicogênio, vai quebrar em glicose e vai liberar para o nosso sangue, aumentando assim nossa glicemia e evitando que nós tenhamos algum momento de falta de glicose para o nosso tecido sanguíneo, principalmente para as células vermelhas, né, como eu falei para vocês, e para o nosso cérebro, para a gente não ter realmente uma queda de pressão, que é chamada usualmente, e a pessoa acabar apagando. Só que os nossos músculos, eles não são assim tão bonzinhos. Os músculos, eles utilizam o glicogênio que é armazenado deles somente para eles. Então, o músculo nunca vai dar glicogênio para manutenção da glicemia. Ele vai ser utilizado pelas próprias células musculares para fornecimento de energia próprio, principalmente durante a contração que acontece nos exercícios físicos. Aí vocês me perguntam, ok, mas por que a gente tem que pegar a glicose, passar por uma via metabólica para transformar em glicogênio? Por que a gente não pega logo a glicose e nosso organismo já coloca nas células a glicose? Por um bom e simples motivo chamado homeostasia. O que seria homeostasia? Lembram? Quando a gente vê na faculdade, vê na escola, homo, igual. Homeostasia, o que está fora tem que ser o que está dentro. Lembrando que as nossas células, elas são... as membranas são películas. Então, pensando que são dois mundos diferentes. O mundo dentro da célula e o nosso sangue. Então, dentro da nossa célula, sempre vai ser mais concentrado de glicose do que fora. Então, a glicose, a gente captaria a glicose, guardaria nossa célula, mas por meio do gradiente de concentração, essa glicose sempre sairia de forma passiva, o que não é positivo. Então, a gente sempre teria que ter mais gasto energético para manter essa glicose dentro do que para manter essa glicose fora. Então, assim, lembrando que o glicogênio é armazenamento energético. Então, a gente gastaria muita energia, gastaria muito ATP para manter essa glicose dentro. Então, toda a sua principal função se perderia. Então, por isso que o nosso organismo, ele pega essa glicose e transforma em glicogênio. Porque sempre vai ter mais glicogênio dentro da nossa célula hepática do que fora. Então, dessa forma, o glicogênio ele acaba ficando ali de boa. A gente não precisa gastar ATP para manter dentro dos hepatócitos e fica ali tranquilo. Então, pessoal, agora estamos aqui quase finalizando nossa aula. Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a intolerância à lactose. Lembrando, o que é lactose? Que a gente falou alguns minutinhos atrás. É um disacarídeo que é formado por uma galactose e por uma glicose. Lembrando, como eu disse para vocês, que o nosso organismo sempre vai absorver somente monossacarídeos. Então, disacarídeos, óleo e poli não são absorvidos. Então, precisa de enzimas específicas para quebrar eles e assim a gente conseguir absorver. Isso é o que acontece com a lactose. A lactose precisa da lactase. É uma enzima específica para a quebra da lactose. E assim, a intolerância à lactose vem pela deficiência dessa enzima. Então, fica ali lactose no nosso intestino, principalmente no nosso intestino grosso, e as bactérias intestinais elas adoram lactose, elas olham a lactose, nossa, vou pegar e vou fermentar. É isso que elas pensam se elas tivessem cérebro. Então, as substâncias tóxicas que são produzidas na fermentação fazem mal pra gente. Então, causam cólica, flatulência, distensão abdominal, diarreia e alguns outros sintomas, como sintomas também na pele. Algumas pessoas têm erupções cutâneas, acabam tendo algumas erupções na mucosa intestinal. As pessoas realmente ficam com a mucosa machucada. Algumas pessoas têm aftas. Aftas são muito comuns em pacientes intolerantes à lactose. E o tratamento, pessoal, é básico. Ou a gente vai fazer uma ingestão da lactase exógena, produzida em laboratório a partir de... Ou alguns alimentos já vêm com essa lactase, como alguns leites. Os leites já quebram a lactose dentro da sua composição, então a pessoa já está tomando galactose e glicose. Hoje a gente já tem alguns comprimidos mesmo, são as enzimas, né? E o principal que alguns pacientes não conseguem, mesmo com a ingestão da lactase ou de alimentos que que sejam especiais ou intolerantes, esses pacientes eles ainda têm os sintomas. Então, eu acho que o principal é evitar laticínios na dieta.
Então, como nutricionista, vocês têm que pensar no paciente intolerante à lactose, ver qual é o grau de tolerância dele. Se tiver um grau um pouco maior, ok, colocar alguns alimentos com a presença de lactase, ou com a ingestão da lactase concomitantemente com a dieta. Mas alguns pacientes ficam muito intolerantes, não podem sentir o cheiro de lactose. Realmente tem que evitar laticínios na sua dieta e alimentos que sejam contaminados com a lactose, que sejam produzidos em conjunto ou no mesmo equipamento que são produzidos alimentos que têm lactose, alimentos com laticínio, que tem o leite, o queijo, os iogurtes. É bom a gente lembrar que após o desmame, a gente vai ter uma deficiência natural de lactase. Nosso organismo vai produzir menos lactase do que quando a gente é bebê e está no momento de lactância. Então, naturalmente, os adultos têm uma tolerância de até 250 ml de leite, alguns estudos indicam. E os idosos costumam ter muita tolerância à lactose. Os idosos aí têm uma deficiência, assim, bem significativa da lactase. Então, é importante a gente lembrar disso. Quanto mais idoso a gente fica, quanto mais acontece o envelhecimento, mais deficiência a gente vai ter. E assim, como a gente consegue descobrir que a pessoa tem ou não deficiência à lactose? Assim, principalmente pelos sintomas, as pessoas sabem. Normalmente as pessoas que têm intolerância e consomem laticínios, elas costumam ter diarreia. Uma diarreia muito severa, assim, muito hardcore no final, depois de uma ou 2 horas, ou até mesmo, tipo, minutos após a ingestão desse alimento. Então, principalmente pela sintomatologia das pessoas, mas existem sim alguns testes de intolerância. Todos os carboidratos fermentados no nosso cólon, pelas bactérias na nossa flora intestinal, produzem hidrogênio. E esse hidrogênio ele é expelido pelos nossos pulmões. Então, um teste oral como posso falar para vocês? De medição desse hidrogênio. Então, a gente tem uma taxa normal. E os pacientes intolerantes à lactose ou a outros carboidratos, lembrando, a lactose não é o único carboidrato que a gente pode ser intolerante, vai ter uma produção um pouco mais exacerbada de hidrogênio. As pessoas podem também ter intolerância à galactose, ter galactosemia ou a sacarose. E alguns pacientes também têm a glicose. Só que a intolerância à glicose, lembrando, nosso cérebro só funciona com glicose. Os eritrócitos, glicose. Pacientes intolerantes à glicose dificilmente são compatíveis com a vida. Então, são os casos que acontecem os abortos na fase dos 3 meses iniciais da gestação, porque não tem como, o nosso corpo não está preparado a não ter glicose na sua maquinaria de funcionamento. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai ver mais 2 questões de concurso, pra gente resolver juntos, e vou mostrar pra vocês a forma que eu resolvo elas. Como eu resolvo naturalmente na faculdade e como eu gosto de resolver questão. Então vamos lá, vamos pro próximo slide. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa primeira questão. É da Fundatec, da Prefeitura de Santo Augusto, que foi feita em 2019. Só dando uma adentro, a Fundatec hoje é muito importante dentro do ramo da residência e dos programas de seleção. Não sei se vocês sabem, dentro da prova da Fundatec, a gente consegue ter o contato com 31 instituições de residência do país, principalmente da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e algumas da região norte, como a de Roraima e de Tocantins. Então, no meu Instagram, que o arroba e o link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição, eu tenho na minha bio o link para um drive que tem todos os editais atualizados que estão saindo agora para as residências de 2022. E a Fundatec, vocês conseguem, pela mesma prova, ter acesso a 31 instituições diferentes. Assim, é uma banca muito especial, vocês têm que ficar bem atentos, principalmente quem é aí do Sul, que a maioria das prefeituras, das universidades e dos municípios estão utilizando a Fundatec como realmente parte 1 da sua seleção. Porque, lembrando, os editais podem ter 2 tipos de seleção. Ter uma prova, que é a prova objetiva, que é a prova que a gente faz, que tem essas questões aqui, e a prova 2, que é ou uma prova prática ou análise de currículo, vai depender do edital. Então é isso, gente. Então fiquem de olho na Fundatec, porque ela vem aí com tudo. É uma banca que tem umas questões assim que não são tão complicadas, mas a gente tem que ter bastante atenção. Então, começando aqui.
Vou ler com vocês a descrição da questão. Os carboidratos são produzidos pelos vegetais e são uma fonte de energia na dieta, como eu falei para vocês. A é um exemplo de monossacarídeo e esse aqui é um exemplo de disacarídeo. E A é um exemplo de polissacarídeo. Assinale a alternativa que preenche corretamente respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, o que eu faço? Eu faço muitas minhas provas da faculdade e de todos os vestibulares que eu participei também, quando eu entrei também no técnico, cortando, pessoal. Vamos lá. O primeiro aqui é um monossacarídeo. Vamos. Frutose é monossacarídeo? Legal, vamos deixar. Dextrina é monossacarídeo? Oligosacarídeo. Corta dextrina. Sacarose é monossacarídeo? Não. Sacarose é um di. Dextrina de novo, então não é monossacarídeo. E glicogênio. Glicogênio não é monossacarídeo, ele é polissacarídeo. Ou seja, fazendo assim, vocês já acharam em 1 minuto qual que é a questão correta. Ou seja, a letra A. Então, A, frutose, monossacarídeo. B, aqui pede um disacarídeo na lacuna B. Lactose é um disacarídeo. E a lacuna C pede um polissacarídeo. Glicogênio é um polissacarídeo. Dessa forma, em 1 minuto, vocês conseguiram matar a questão. E mais um pontinho aí, deixando você mais próximo do seu grande sonhado programa de residência, né? Que a Fundatec tá aí para isso. 31 instituições, fiquem de olho. Vai lá no meu Drive, vocês conseguem ter acesso ao edital deles de forma facilitada, de todas as bancas que eles têm e quais são as vagas que são disponíveis em cada uma das instituições. Então, agora aqui na questão 2 é da IBAD, que foi de um concurso para a Prefeitura Municipal de São do Oeste, que foi do ano passado, 2020. Então, o que a questão pede? A função dos carboidratos na alimentação humana. 1. Os principais alimentos fonte de carbo e a quantidade de calorias que 1 grama de carbo tem e que fornece nossa alimentação. Estão respectivamente em qual das alternativas? Então, aqui, na A, vamos começar como a gente fez anteriormente, fazendo o xizinho. Então, a função, vamos na A. Só a função da alimentação humana é a de fornecer energia. Legal, tá ok. Então, fazer assim de ok. A B, sua função na alimentação humana é a de fornecer energia. Certinha também. Na C, sua função na alimentação humana é o transporte de células e defesa do corpo. Não. Quem faz transporte de células e defesa do corpo são as proteínas. Então, aqui a gente corta. Na D, então a C não é. A D, sua função na alimentação humana é de fornecer energia. Correto. A E, sua função na alimentação humana é de fornecer energia. Nessa já cortamos uma. Vamos à segunda. São assim chamadas por funcionarem no nosso organismo como verdadeiros combustíveis. Correto. São combustíveis que fornecem energia. São assim chamadas por funcionarem no nosso organismo como verdadeiros combustíveis. A B também está essa parte correta. A D. São assim chamadas no nosso organismo como verdadeiros combustíveis. Ok, está correto também. São assim chamadas por funcionarem no nosso organismo como verdadeiros combustíveis. Também correto. Essa a gente não conseguiu eliminar nenhuma, mas vamos para a próxima. Alguns alimentos fontes são pães, raízes, doces, cereais, milho, arroz, trigo, aveia e açúcares. Correto. Realmente, essas são as fontes principais de carbo. Alguns alimentos fontes são pães, raízes, doces, cereais, milho, banana e açúcares. Correto, como na anterior. Agora na D. Alguns alimentos fontes são carnes, leite e ovos. Não, carne, leite e ovos, como a gente já sabe, fontes proteicas. Então aqui não. Eliminamos a D. A E. Alguns alimentos fontes são gordura e óleos. Não! Gordura e óleos são fontes de lipídios. Eliminamos a E. Ficamos assim com a A e a B. Próximo. O valor energético de 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. Perfeito, é isso mesmo. Vamos ver na próxima o que tem de errado. O valor energético de 1 grama fornece 9 calorias. Não, 9 calorias é lipídios. Então a B está errada. Então a gente fica com a resposta certa. A resposta A.
Viu, gente, como é fácil? Fazendo dessa forma essas questões que eles pedem, de complete lacuna, respectivamente, a gente vai cortando, a gente chega na questão correta por eliminação. E assim, as mais fáceis a gente vai eliminando, pontuando, depois as mais difíceis a gente fica com tempo para pensar e conseguir debater com os nossos tic-tecos qual que seria a resposta correta. Então é isso, gente. A resposta é A, e fazendo dessa forma a gente consegue realmente bater logo as questões e ir para as mais difíceis. Então, pessoal, essas aqui são as nossas referências utilizadas nessa aula, na construção da aula. Lembrando a todos que aqui na minha descrição eu tenho o link do Drive com toda essa aula descrita no PDF, com as questões que nós resolvemos aqui, com a resolução dessas questões escrita certinho para vocês, por que a A tá certa, a B tá errada, e também uma questão extra para vocês resolverem aí na casa de vocês para treinar os conhecimentos adquiridos nessa aula, adquiridos no PDF. E também lembrando que o link do meu Instagram, @nutri_felix, tá aqui. Lá no meu Instagram também eu posto bastante coisa sobre residência, sobre o meu dia a dia na faculdade, meu dia a dia agora nos meus estágios, que eu estou no final da faculdade. E também eu tenho muitos quadros dentro do meu Instagram que trazem curiosidades sobre algumas questões de nutrição, sobre questões pra gente treinar. Tudo isso eu tenho lá, então não esqueça de entrar lá para dar uma olhadinha se vocês tiverem interesse. Deixa um like aqui se vocês gostaram da aula para me ajudar. Comenta também o que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, ou na DM do meu Instagram, ou no meu Instagram, fiquem à vontade, que eu vou fazer de tudo para responder vocês da melhor forma possível e mais rapidamente que eu puder. E é isso, pessoal. Compartilhe também com os seus amigos que, além de fazer nutrição, também são de outras áreas da saúde, que também utilizam e têm carboidrato na sua grade curricular. É isso. Não esqueçam de dar o like. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!